Oi, eu sou a Bia e seja bem-vindo ao Com Amor Livro. Hoje a gente vai falar sobre livros que tratam de ansiedade e depressão. Eles têm, dois deles principalmente, têm um quê de autoajuda em alguns detalhes, mas não diretamente. Então são frases que realmente vão marcar a gente, vão fazer a gente se envolver ainda mais com a história, vão fazer a gente se reconhecer na história, refletir sobre e sair pessoas transformadas. O primeiro de todos que eu vou trazer pra vocês é um livro que, sendo bem sincera, eu não imaginava que era sobre isso. Eu fui pra esse livro achando que era um romance e saí com 500 tapas na cara diferentes. E eu acho que é por isso que ele acaba não sendo tão hypado, porque a gente vai esperando uma coisa e recebe outra em troca. E essa troca foi muito melhor, que é As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Esse livro aqui eu adicionei na minha lista por ser da autora, né? Que eu gosto da escrita dela, principalmente pra sair da ressaca literária. E eu fui pra essa leitura esperando exatamente isso: um romance juvenil. E não é bem assim. Aqui a gente tem a Merit, que é a protagonista, e é em torno dela que tudo vai girar aqui. Ela mora numa casa com a família dela. O pai, inclusive, tá com a atual esposa, que era enfermeira, da mãe dela, que tinha câncer, mas se curou. E agora a mãe mora no porão da casa, e na casa mora o pai dela, a madrasta, a filha deles dois, e mais os três filhos do pai com a mãe dela. Que no caso é a Merit, a irmã gêmea dela e o irmão mais velho, junto com o irmãozinho mais novo. Então já começa sendo um caos, né? Durante a leitura, a gente vai conhecendo os sentimentos dela, mas não explicitamente. E foi disso que eu gostei. Porque a gente vai acompanhando a vida dela, mas a Colleen Hoover, ela consegue fazer na escrita que a gente não perceba de imediatamente que a gente tá falando de uma depressão. A gente não percebe, tipo assim, a menos que a gente esteja prestando atenção. E isso me fez muito refletir sobre as coisas que acontecem na nossa vida, porque é exatamente isso que acontece. A gente julga, eu julguei essa pessoa, a gente julga pelas atitudes que a gente fica assim, mano, vai, faz isso aqui, porque a gente não sabe. Então a gente não nota os mínimos detalhes, a menos que a gente esteja prestando atenção. Então, quando eu saí daqui, eu falei, caraca, mano, eu não percebi. Eu poderia ter prestado atenção e ter percebido o que ela estava passando. E na verdade não foi isso que aconteceu. E é o que acontece na nossa realidade. A gente vê as pessoas agindo de determinada forma, a gente julga essas pessoas, ou a gente fica assim, mano, por que isso tá acontecendo? E não para pra pensar que ela pode estar pedindo ajuda sem estar pedindo ajuda diretamente, sabe? O livro já começa com uma cena dela com Sagan, não sei falar o nome dele, que é o par romântico da história, tem um romance, claro. E aí eles rolam uma conexão entre eles surreal. Surreal, real mesmo. E aí eles meio que se beijam. E aí ela descobre que, na verdade, ela pensa que ele achava que ela era a irmã gêmea dela. E aí, um tempo depois, ele passa a morar na casa junto com essa família toda. E ela não conta pra irmã dela que eles se beijaram. E fica um climão, porque eles se sentiram atraídos, eles tiveram uma troca muito profunda. Só que, tipo assim, na cabeça dela, ele é namorado da irmã gêmea. Então fica um clima super tenso, o que piora ainda mais a situação. A falta de diálogo que existe nessa família é nítido. Então eles não conversam um com os outros e todos guardam muitos segredos. E eles vão, tipo, só varrendo pra debaixo do tapete. E a Merit é uma. A gente consegue ver que ela vai guardando isso. Ela aceita e finge, como todo mundo ali, mas de todos ela é que menos consegue fingir que tá tudo bem, que tá tudo perfeito com tudo que tá rolando, sabe? Então, diante, a gente tem a protagonista na situação familiar, na vida romântica, com amigos. Então, a gente tem todo o ciclo, toda uma rede que deveria ser de apoio, mas ninguém percebe o que é que tá acontecendo. E nem ela mesmo. Ela nega até o fim que ela tem depressão, que ela tem isso. Até que ela faz um teste, e aí nesse teste ela fica assim, será que eu tenho? Não, não tenho. Então, é um livro que eu recomendo e que eu digo pra vocês. Prestem atenção nos detalhes. Vão notando as coisas, porque isso aqui é extremamente real e fala bastante sobre depressão e como que ela chega e a gente não percebe. Nem a própria pessoa, nem as pessoas ao redor. A menos que elas realmente estejam observando e tendo cuidado com tudo isso. Então, é maravilhoso. Eu gostei muito. Assim, realmente, quem vai esperando um romance vai se decepcionar. Não vai ser um livro super hypado. Mas o tema principal daqui
é incrível, gente. Muito, muito, muito bom. Bom, o próximo livro foi um livro que a gente leu junto com o Clubinho, que foi Gente Ansiosa. Esse aqui é o mais recente de todos esses que eu vou indicar pra vocês. E eu não vou dizer assim, gente, essa é uma leitura que você vai ler e você já vai se apaixonar. Pode ser que aconteça, mas pelo que eu vi das pessoas que leram junto comigo, não é um sentimento comum. O sentimento comum é de confusão, é de tentar compreender o que tá acontecendo. A gente fica muito perdido real nessa história, mas também é um livro que vale a pena. A gente tem um grupo de pessoas que na véspera de Ano Novo tá visitando um imóvel pra comprar. E aí, a gente também tem um assalto a banco. O assaltante, a pessoa, vai tentar assaltar o banco, mas esse banco não tem dinheiro físico, então não consegue assaltar. Um dinheiro muito específico, que é 6 mil e poucos dólares. É só isso que esse assaltante quer. Como não consegue, uma série de acontecimentos vai rolando até que ele acaba num prédio, entra num apartamento, como tá com uma arma na mão, alguém do apartamento grita, estamos sendo assaltados e mantidos de refém, e aí esse assalto vai rolando. Enquanto a gente tem esse acontecimento principal como plano de fundo, cada capítulo a gente vai conhecendo um pouquinho de cada pessoa que está ali naquele apartamento. Então a gente vai conhecer todos os personagens. O que é confuso aqui? A gente acompanha a polícia investigando e tentando encontrar quem é o assaltante. Prender esse assaltante que fez essas pessoas de refém. E os depoimentos são muito confusos e deixam a gente, pelo menos eu fiquei assim, tipo, com muita raiva das pessoas durante os depoimentos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é só uma pergunta. Por que não responde? Tipo, o policial perguntava qualquer coisa e já era motivo de, tipo, criar uma super discussão, tipo, criticar o policial. Era um negócio, assim, surreal. Os depoimentos me deixaram confusa e estressada, porque eu já tava ficando irritada com as pessoas e como elas estavam respondendo ali e não querendo resolver. Era nítido que ninguém queria resolver a situação, sabe? Então eu fiquei um pouco confusa e aí isso me deixou com o pé atrás com a leitura. Mas, ao mesmo tempo, conhecer cada um deles foi muito importante. A vida de vários deles se liga por um acontecimento específico, que foi um suicídio. Então, a maioria deles sabe desse suicídio, ou esteve próximo, ou participou, eu vou tentar não dar spoiler, de alguma maneira, e eles não sabem disso. Então, também demonstra como isso afetou a vida de cada um deles. Cada um tem sua realidade e aqui a gente vê muito ansiedade dentro de cada um. A gente tem um casal de mães, que uma delas está grávida, então tem a ansiedade em o que... E agora? Eu me casei, eu vou constituir uma família, eu sou jovem, eu nunca tive um filho, eu cuido de passarinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Então a ansiedade na maternidade... a gente também tem a perda, a gente tem o luto, o que tudo isso gera em alguém. A gente tem a responsabilidade e a culpa, como a culpa que o fato de você não se perdoar, não se desculpar e se culpar durante tanto tempo, a ansiedade que isso gera no resto da sua vida, os reflexos disso. A falta de diálogo, como isso afeta também os relacionamentos. Então, são vários temas trabalhados aqui, os reflexos deles em cada personagem. Eu gostei muito, no final eu acabei dando 4 estrelas. Eu só não dei 5 estrelas realmente porque eu entendi os depoimentos no final, eu entendi por que eles foram dessa forma. Só que mesmo assim, foi algo que me estressou, me irritou bastante. Então, eu tirei um pontinho por conta disso, mas é um livro que vale muito a pena. Também traz muitas reflexões e a gente vai ali conviver com várias pessoas diferentes e vivendo momentos e situações diferentes, ou que a gente já viveu, ou que a gente vai viver em algum momento da vida. Então, muito, muito bom. O último livro, que aqui entra como um favorito da vida, e desses foi o meu favorito, mas todos eles me tocaram de maneiras diferentes, e que eu acho que foi o que mais conversou comigo, não por eu estar vivendo exatamente uma situação igual a da protagonista, eu sei que muita gente viveu ou está vivendo uma situação assim. Eu não cheguei nesse limite, mas senti muitas coisas relacionadas ao arrependimento, como ela sente. E a minha mente também trabalha muito em pensar nas escolhas. Se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Eu não deveria ter feito isso? Eu não deveria ter falado aquilo? Então, eu sou uma pessoa que eu apresento muitos arrependimentos em torno de qualquer coisa. E esse livro conversou muito comigo a respeito disso, que foi A Biblioteca da Meia-Noite. Esse aqui foi um projeto do Lendo em 5 dias. Então, também foi uma LC.
E a maioria gostou. Teve uma pequena parte que realmente não gostou do livro, e eu super entendo, gente. Nenhuma leitura ela vai ser 100% para toda pessoa que lê vai sentir a mesma coisa. A gente sente de maneiras diferentes e a gente entende e compreende de formas distintas. E tudo bem, entendeu? Pode ser que você não goste, inclusive, mas eu estou aqui para recomendar porque conversou muito comigo. Ele tem também trechos muito de autoajuda aqui, a gente percebe, mas por ser um livro de ficção, ele traz isso dentro das reflexões que a protagonista vai passar. Então, é um tapa na cara, realmente, para quem tem ansiedade, tem depressão, tem todas essas questões emocionais, porque ele faz a gente refletir, são reflexões que valem pra nossa vida e que, de alguma forma, gente, sério, sem brincadeira, quando eu fui lendo, sabe assim, quando tu para e tu diz, nossa, isso aqui é real, eu faço isso, eu me saboto. E aí a gente vai percebendo as coisas e, nossa, eu não precisava carregar todo esse peso junto comigo todo esse tempo. Isso aqui é exatamente o que eu deveria fazer. Então, além de conversar com você, ele te mostra as coisas e aí faz com que você encontre e encontre como isso se encaixa na sua vida, entendeu? Então, é maravilhoso. Aqui a gente tem a Nora, ela tem 35 anos e a vida dela, assim, agora, vou usar a expressão fundo do poço. Pra ela já está no fundo do poço. Ela teve a oportunidade de viver várias coisas, de ter uma banda, de se casar, enfim, infinitas probabilidades e possibilidades onde ela poderia ser bem sucedida, ser uma atleta, ser cantora, ser famosa. Mas ela mora numa casa, caindo aos pedaços, sozinha com o seu gato. E agora tá sofrendo muito, ela tá assim no limite dela, entendeu? Então ela decide tirar a própria vida. Logo depois que ela perde o seu gato. Então, quando isso acontece, ela fica ali no limiar entre a vida e a morte e ela se encontra na Biblioteca da Meia-Noite. Ela acorda num lugar cheio de livros, uns pequenos, outros maiores. E aí, lá ela vai descobrir que esses livros, na verdade, são todas as vidas que ela poderia ter tido se ela tivesse feito escolhas diferentes. Ela tem a opção de dizer, tipo assim, eu me arrependo de ter feito isso ao invés disso. Então eu quero ir pra vida onde eu não fiz, onde eu segui o outro caminho. E aí ela tem a oportunidade de ir lá viver um pedaço dessa vida, até achar a vida ideal pra ela. E, gente, a trajetória da Nora mostra, assim, parece que eu me senti dentro da história, mas vivendo as minhas escolhas, os meus arrependimentos, sabe? E tudo aqui gira em torno de mostrar pra ela que não adianta ter todos esses arrependimentos. Ela tem o agora e a partir de agora ela pode construir a vida que ela quiser, correr atrás dos sonhos que ela quiser, que ela precisa ir se libertando desses arrependimentos e soltando as amarras que ela tem dela mesma com outras pessoas. Porque além de se arrepender das escolhas dela, ela se sente responsável pela vida dos outros. Do irmão, da mãe, do pai. Então, além de se culpar por ter feito as escolhas erradas pra ela mesma, de acordo com ela, ela também se culpa por ter todo mundo estar vivendo como está vivendo. Sendo que, gente, cada um tem sua própria responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Então, ela carrega muito esses arrependimentos e toda essa culpa. E aí, durante o livro, ela vai entendendo, compreendendo tudo que ela sabia, mas que diante da dor, diante de tudo que ela estava passando, da solidão, da angústia, da depressão, ela acabou, sabe, escondendo em um lugar e simplesmente achando justificativas que diminuíssem aquilo. Que tipo, não, isso aqui não, realmente é culpa minha. Não, mas não, é sim, sabe? Então ela não conseguia se libertar disso. Eu gostei muito, muito, sério. Eu amei esse livro, ele conversou pra cacete comigo. Ele é pesado, né? Então tenham cuidado, vejam a classificação indicativa. Mas de todos esses, esse aqui pegou fundo no meu coração. Essas são as indicações. Eu já tenho um vídeo falando sobre livros que tratam sobre ansiedade e depressão. É um vídeo antigo, que eu vi que muita gente estava assistindo agora, mas por eu ter essas leituras que eu acho que abordam esses temas mais diretamente e sem ser um livro de autoajuda, porque eles conversam muito, gente. Apesar de ser uma história fictícia, eles são reais. Apesar de ser fictício, é real. E conversa muito com o leitor. Você só precisa
estar com a mente disposta a guardar aqueles ensinamentos pra você, tá? Então aproveitem, leiam e aprendam bastante. E enxerguem também, né, gente, que vocês não estão sozinhos, estamos todos juntos, saibam disso. E eu espero que vocês gostem. Se não gostar também não tem problema, mas se uma coisa tocar o seu coração e fizer você enxergar coisas que você não enxerga mais, eu já vou ficar muito feliz e satisfeita. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar aqui embaixo, que ajuda muito, 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 muito os criadores de conteúdo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!